O Soap é o membro mais fraco do Chapéu de Palha. Ele é sempre o que mais se machuca e sempre o que fica para trás entre os Chapéus de Palha. E o anime de One Piece acaba de revelar que o seu fim pode estar muito próximo. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Finalmente tivemos a nova abertura do arco de Elbaf no anime, e a abertura está simplesmente incrível, transmitindo exatamente a emoção que você tem enquanto lê essa obra incrível, mas agora para a animação. Porém, essa abertura trouxe um detalhe muito interessante. Em uma cena, todos os Chapéus de Palha estão correndo juntos com aquela energia de aventura que a gente já conhece. Luffy corre na frente e o Soap corre logo atrás. Mas, de repente, o Soap para de correr junto. Ele fica parado, enquanto todos os outros Chapéus de Palha correm o passando e o deixando para trás. A câmera mostra só as pernas deles, e pelas roupas que cada um possui, dá para perceber que quem ficou parado realmente é o Soap. Isso pode não parecer nada, mas é no mínimo estranho, e quando você começa a juntar isso com tudo que o Oda construiu para o Soap ao longo de mais de 1000 capítulos, essa imagem começa a fazer muito sentido. Esse é um sinal de que o Soap está ficando para trás, e que possivelmente até mesmo possa morrer em One Piece. Mas deixa eu te contar por que acredito que o Soap pode morrer em Elbaf. Tudo começa no capítulo 119, durante o arco de Little Garden. É a primeira vez que a tripulação visita uma ilha habitada por gigantes e entra em contato com a cultura dos guerreiros de Elbaf através de Dory e Brog. Nesse arco, o Soap fica completamente fascinado com a bravura dos gigantes, com a forma como eles encaram a morte de frente e com orgulho. E é ali naquele momento que ele declara em voz alta qual é o seu sonho: se tornar um bravo guerreiro dos mares. Ele queria ser um guerreiro assim como aqueles orgulhosos gigantes que encontrou ali. Esse passou a ser o seu objetivo, mas o que torna isso tudo especialmente mais pesado é a forma como ele descreveu esse sonho. O Soap não disse que queria ser famoso, não disse que queria ser o mais forte. Ele disse as seguintes palavras: mesmo que um dia eu perca tudo e enfrente a morte sozinho numa ilha deserta, ainda vou morrer orgulhoso da forma como vivi, e nos meus últimos momentos vou gritar: eu sou o Soap, um bravo guerreiro dos mares. Se você perceber, o sonho do Soap já vem com uma morte embutida. Não é um sonho de conquista, é um sonho de como morrer com orgulho. O Oda colocou isso ali no capítulo 119, e desde então a história inteira do Soap aponta para esse momento. Para entender o peso disso, você precisa entender primeiro a origem do personagem. O Soap foi criado por Oda com base numa referência direta a Esopo, o famoso contador de fábulas da Grécia Antiga. Aliás, o próprio nome dele em japonês, Usopp, une Uso, que significa mentira, com a Aesop, a pronúncia de Esopo em inglês. O Soap é literalmente o mentiroso contador de histórias, e a fábula mais famosa de Esopo é exatamente a do menino que gritava que o lobo estava atacando. Ele sempre gritava isso no seu vilarejo, fazendo todos os aldeãos correrem até lá para ajudar. Mas quando chegavam, percebiam que era tudo mentira. Então o menino continuou contando mentira atrás de mentira, até que um dia o lobo veio de verdade, e desta vez ninguém acreditou nele. Isso descreve a vida toda do Soap. Desde criança ele corria pela vila de Syrup, gritando que piratas estavam atacando, só para assustar os moradores e dar um sorriso para sua mãe doente. Era mentira, todo mundo sabia que era mentira, até que um dia piratas realmente chegaram e ninguém acreditou nele nesse momento.
E o interessante é que ao longo da história, as mentiras do Usopp se tornam verdade. Não é como se ele estivesse mentindo, é como se estivesse contando histórias que ainda vão acontecer no futuro. Ele falou de um peixe dourado gigante cujo cocô poderia virar uma ilha, e isso se confirmou em Little Garden. Falou de uma terra de anões. E anos depois, apareceu Dressrosa. Disse que sua recompensa era a do Luffy, e mais tarde recebeu uma recompensa de 30 milhões de berries, exatamente o mesmo valor da primeira recompensa do Luffy. Falou que liderava um exército de 8.000 homens, e depois de Dressrosa, isso se tornou realidade com a frota do Chapéu de Palha. Cada mentira sua vira verdade em algum momento, então quando Usopp disse lá no capítulo 119 que ia morrer como um bravo guerreiro dos mares, isso não era só um sonho bonito, era uma das mentiras dele, uma de suas histórias que ele sempre conta e que sempre se torna verdade. Há um outro detalhe interessante que o Oda adicionou e que marca o Usopp com um clima ruim. O Usopp foi o quarto membro a entrar na tripulação, contando o próprio Luffy. Cada chapéu de palha recebeu um número de acordo com sua ordem ao entrar no bando, e o Usopp recebeu o número 4. Pode não parecer nada demais, mas o número 4 no Japão e alguns países da Ásia carrega uma superstição relacionada à morte. Primeiro, a palavra 4 em japonês tem a pronúncia shi, que é idêntica à palavra morte, e por causa disso, esse número geralmente é acompanhado de má sorte. Algumas regiões até mesmo tiram o número 4 de alguns lugares, como dos andares do elevador. Do 3 pula direto para o 5, de tão forte que essa cultura relacionando o número 4 à morte. O Oda conhece muito bem essa simbologia, e ele usou isso em outros momentos da série. Então colocar o Usopp como quarto membro não parece ser coincidência, ainda mais depois do que ele disse. Além disso, existe uma outra conexão com o personagem. Já vimos que o Usopp foi inspirado em Aesop, ou Esopo como é mais conhecido, o contador de fábulas mais famoso do mundo. E quando você pega a palavra fábula em inglês, que é fable, e escreve de trás para frente, você tem exatamente Elbaf. Elbaf é a fábula de trás para frente. A Ilha dos Guerreiros, o destino final do Usopp, é literalmente o lugar das fábulas. E uma fábula sempre termina com uma lição, podendo até mesmo ser a morte de alguém, como muito provavelmente aconteceu na história do garoto que sempre mentia sobre lobos estar atacando, e quando atacaram realmente, ninguém foi o salvar. A história que inspirou o Usopp. Olhando para o arco de Elbaf no mangá, o Usopp tem sido tratado de forma completamente diferente do que a gente esperava. Esse era para ser o arco dele, é a ilha que ele sonhava desde pequeno, é o lar dos guerreiros que ele tanto admira, é onde a jornada dele deveria atingir o seu ponto mais alto. E o que a gente vê? O Usopp apanhando, sendo deixado de lado, tendo momentos que parecem mais com alívio cômico do que com crescimento real. Enquanto Chopper recebe um upgrade grande, enquanto Frank ganha um reforço com a ajuda de Lilith, enquanto outros membros da tripulação têm seus momentos de destaque, o Usopp segue parado, exatamente como na abertura. Acredito que isso seja de forma intencional, o Oda fez a mesma coisa com o Ace. Construiu o personagem, apresentou o irmão do Luffy, criou o vínculo com o público, e então quando chegou o momento, a morte foi um impacto devastador, justamente porque a gente nunca quis acreditar que aquilo fosse acontecer. Com o Usopp, parece que o Oda está fazendo o mesmo movimento. Quanto mais apagado ele parece agora, mais brutal vai ser o momento em que ele finalmente se levanta. E esse momento tem um cenário muito específico para acontecer. No capítulo 1179, Imu, o rei do mundo, finalmente saiu de Mary Joyce e desceu pessoalmente até Elbaf. Esse foi um dos eventos mais impactantes dos últimos capítulos. Imu nunca tinha abandonado o trono vazio em toda a série. Nem durante o incidente de God Valley há 38 anos ele foi pessoalmente.
Isso significa que o que está acontecendo em Elbaf é algo que ele considera uma ameaça real demais para deixar para outros. Com Imu em campo, o cenário muda completamente. Luffy acabou de usar o Gear 5 e está sem energia, precisando de comida. Loki, o príncipe de Elbaf, é imensamente poderoso, mas enfrentar Imu sozinho não parece ser tarefa fácil. A situação em que a tripulação se encontra agora é uma onde fugir parece ser a única opção. E é exatamente aí que a profecia do Sop se encaixa. Imagina o seguinte: enquanto o país inteiro de Elbaf é destruído, enquanto a tripulação precisa evacuar e o Luffy não tem força para lutar, alguém precisa ficar para trás e garantir que o resto consiga escapar. É nesse momento que o Sop faz o que sempre disse que faria. Ele fica, ele não foge, e o país que antes estava cheio de guerreiros e gigantes, agora está vazio, uma ilha deserta, exatamente como ele descreveu. Mesmo que um dia eu perca tudo e enfrente a morte sozinho numa ilha deserta. O Oda construiu isso por mais de 1000 capítulos. Isso explica na abertura todos correndo e apenas o Sop parando, ficando para trás. Explica seu sonho e também dá o destaque que o Sop não está tendo no arco. Ele se sacrificará ficando para trás, sendo o mais bravo guerreiro de todos, que enfrenta o diabo, a própria morte, de frente. E existe ainda um paralelo muito interessante com a cultura nórdica que está por todo o arco de Elbaf. Os gigantes de Elbaf são baseados em vikings. A mitologia deles, mostrada no mangá, inclui o conceito de Valhalla, o destino dos guerreiros que morrem com honra no campo de batalha. Na visão dos gigantes, morrer covardemente ou fugir é a pior coisa que um guerreiro pode fazer, mas morrer de frente sem recuar garante um lugar entre os maiores. Dory e Brog passaram 100 anos lutando um duelo por uma questão de honra, sem jamais parar, não porque faziam sentido continuar, mas porque a honra de guerreiro exigia isso. Essa é a cultura que fascinou o Sop desde o início. E agora, finalmente em Elbaf, rodeado dos guerreiros que ele sempre admirou, o momento da sua escolha mais corajosa pode chegar. A cena da abertura não mostra o rosto do Sop parado, mostra só as pernas. É uma escolha muito peculiar para um frame de abertura, onde normalmente o foco seria no personagem inteiro ou na sua expressão. Mostrar só as pernas transmite algo específico. Você vê onde ele está, mas não vê onde ele vai. Você vê o momento em que ele para, mas não o que ele sente. É uma imagem para deixar a gente em dúvida mesmo. E talvez seja exatamente isso. Uma dúvida. O Sop não precisa necessariamente morrer, mas apenas fazer todos nós acreditarmos que ele morreu. Ele ficando para trás para segurar Imu de alguma forma, daria a entender que esse seria o fim do personagem. Mas sabemos que o Oda não costuma matar seus personagens principais de forma fácil ou barata. Quando ele decide que alguém vai morrer, ele constrói isso por anos, como fez com o Ace. E o Sop tem essa construção desde o capítulo 119, nos fazendo acreditar que ele realmente pode morrer, mas pode também não ser assim. Então, no fim, pode ser que a morte dele seja literal, pode ser que seja simbólica, a morte da covardia, do medo, das mentiras, e que o Sop sobreviva, mas como uma pessoa completamente transformada. Mas, de qualquer forma, algo vai mudar. O personagem que ficou parado na abertura enquanto todos correram vai precisar tomar uma decisão. E essa decisão, seja ela qual for, vai definir quem ele é de verdade. Ele mentiu a vida toda que ia se tornar um bravo guerreiro dos mares. E as mentiras do Sop sempre se tornam verdade. E bom, eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, então eu peço para você deixar o seu like, porque isso é uma ajuda gigantesca. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu sempre estou trazendo vídeos novos com várias teorias e análises aqui para você. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.